Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém ou não amém? Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. E versículo de número 11. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Você que achou, diga amém. Diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Para a gente é mais uma vez um prazer estar aqui com os irmãos, podendo estar trazendo a palavra do Senhor. E falar da palavra do Senhor é algo muito maravilhoso. Falar da palavra do Senhor é algo que nos traz alegria e nos traz prazer. E hoje estava pensando, foi assim, vou ir todo de preto, né? Gosto de usar preto, né? A gente fica bonito com pretinho básico, né? Mas eu falei, o fundo da igreja é preto, o piso da igreja do altar é preto, ainda lá eles apagam a luz. É melhor eu ir de branco para os irmãos poderem ver eu, né? Daí os irmãos conseguem me enxergar aqui em cima do altar. Então eu já vim, coloquei um branco já para dar um destaque. Se os irmãos não estão vendo eu, pelo menos a camisa está vendo. Amém, irmão? E é um prazer estar aqui com os irmãos nesse último dia de seminário. Creio que os outros dias foi bênção, foi poder de Deus. E 3 dias seguidos às vezes traz uma canseira para o nosso corpo físico, mas traz um alimento muito forte para o nosso espírito. E eu quero crer nisso, que os irmãos já estão alimentados pela palavra de Deus, e Deus continuará nos alimentando da palavra dele. Amém? Quando o pastor me trouxe o convite para ministrar sobre batismo com fogo, falando do seminário Batismo com Fogo, na nossa mente já vem os 3 aspectos do batismo. Os irmãos são sabedores que o pastor constantemente tem falado, mas vamos recapitular os aspectos do batismo para que a gente entenda o que é ser batizado com fogo. Veja, no texto a qual nós lemos, é bem claro. Mateus está dizendo a respeito da vida de João: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo ele tem 3 aspectos: batismo com as águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Quando João Batista ele foi chamado por Deus para pregar, para anunciar Jesus, João foi chamado para pregar o arrependimento. Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 3. Vamos ler, já que é um seminário, vamos ler o que está escrito na Bíblia. Entenda, irmão, nunca engula de primeira o que qualquer pessoa falar para você. Nunca receba de primeira
o que qualquer pessoa falar, seja em cima do altar, seja debaixo do altar, no seu trabalho, sempre analise a palavra de Deus. Nós não somos baseados pelas palavras dos homens, nós somos baseados pela palavra de Deus. Se não tiver na palavra de Deus, não serve para nós. Amém? Então tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos analisar hoje a palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Detalhe: João Batista no seu sermão está pregando o arrependimento. João Batista está pregando para as pessoas se arrepender dos seus pecados. Versículo de número 3: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto. Essa voz do que clama no deserto é a voz de Deus, tá, irmão? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha os seus vestidos de pele de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com eles Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João, no seu ministério, foi chamado para pregar o arrependimento, e chamado também para ministrar o batismo nas águas, até que o Messias se revelasse. João foi chamado para pregar o arrependimento e para batizar as pessoas nas águas. Aí vem o primeiro aspecto do batismo, o batismo nas águas. Para que serve o batismo nas águas? João mesmo está dizendo: para o arrependimento. Então as pessoas vinham para João, começavam a ouvir o sermão de João, se arrependiam dos seus pecados e começavam seus ministérios se batizando nas águas. Para que serve o batismo nas águas? Para o nosso corpo físico. Quando nós estamos lá, nós nos arrependemos, nós mergulhamos, se submergindo nas águas, e começamos o nosso ministério para o nosso corpo físico. Vamos prosseguir, versículo de número 7. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João está pregando arrependimento e falando para as pessoas continuar pregando arrependimento. Versículo de número 9: E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse texto, João está se referindo aos próximos 2 batismos: o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Muitos falam, alguns falam, que o batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo é a mesma coisa. Mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. Olha, vamos olhar, analisar bem a palavra de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula. A gente aprende na escola que quando tem vírgula é uma pausa. Então começa
uma nova frase: com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. Aqui tem dois batismos diferentes, dois batismos distintos, com o Espírito Santo e com o fogo. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, a partir do versículo 23. Tem tudo ali atrás, ali, se eu errar, misericórdia. João capítulo 4, versículo de número 23. Veja o que está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por que Deus quer batizar nós com o Espírito Santo? Porque Ele quer ter um diálogo com nós, Ele quer ter uma comunhão conosco. Veja, os irmãos são conhecedores. Nós somos uma alma que tem dois corpos: o corpo natural, que um dia nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus como Salvador e fomos batizados nas águas, e o corpo espiritual. Com o corpo natural nós comunicamos na terra, e com o corpo espiritual nós comunicamos com Deus. Porque não tem como nós falarmos com Deus apenas com o nosso corpo natural. E como nós falamos com Deus? Quando nós conectamos o nosso espírito com o Espírito de Deus. Quando nós comunicamos, aleluia, o nosso espírito com aquilo que Deus é. Deus é espírito, e importa que aquele que os adore também o adore em espírito. Porque não tem jeito de adorar em verdade se primeiro nós não adorarmos em espírito, se primeiro nós não conectarmos com Ele em espírito. Porque com o espírito fica clamando. A Bíblia fala que o nosso espírito fica clamando por Deus, fica clamando pelo Pai, porque Ele veio de lá. O nosso espírito, ele fica clamando pelo Pai, porque Ele veio de lá. Foi soprado sobre nós o Espírito de vida, o Espírito de Deus. É Ele que nos traz vida, é Ele que nos traz prazer, é Ele que nos traz alegria. E é através do Espírito Santo que nós temos dons para profetizar, para pregar. Temos ferramentas para pregar a palavra de Deus, para cantar, para ensinar, para adorar a Deus. Com o batismo com o Espírito Santo, nós se comunica com Deus e recebe de Deus ferramentas para trabalhar na obra. É dom de revelação, é dom de cura, é dom de maravilhas, é dom de proeza, dom de ensinamento, dom de ministração, dom de oração. É através do Espírito Santo, quando somos batizados pelo Espírito Santo, que nós recebemos essas ferramentas. Então, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu entro dentro de Deus. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu entro no coração de Deus. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 7. João capítulo 7, versículo de número 37. João capítulo 7, versículo de número 37, diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próximo: como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. O próximo. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então o Espírito Santo é uma fonte de águas vivas. Jesus é uma fonte de água viva, que quando nós mergulhamos nele, nós ficamos molhados. Quando nós mergulhamos no Espírito Santo, nessa fonte de água viva, mergulhamos em Jesus, nós ficamos molhados. O que é esse molhar que nós ficamos? É quando nós recebemos dons. Porque é impossível você mergulhar na fonte de água viva e não sair molhado. É impossível nós mergulharmos no Espírito Santo e não recebemos dons, e não recebemos ferramentas para trabalhar. Deus quer que a cada dia nós mergulhemos nele. Deus quer que a cada dia nós mergulhemos no Espírito Santo e fiquemos molhados. Receber dom, ficar molhado. E perceba que quando você entra no rio, você pode se encharcar inteiro, mas quando você sai do rio, se o sol ficar muito forte, o que vai acontecer? Você vai secar. O seu corpo vai secar. As vestes que você dá irão secar. É por isso que constantemente nós temos que mergulhar e mergulhar mais fundo, mais profundo e mais profundo diante da presença do Espírito Santo, até o ponto de nós não termos mais tempo de ficar no sol. O que é o sol? É as tribulações do dia, que às vezes tiram o brilho do Espírito Santo sobre nós. Vamos caminhando. Vamos voltar aí em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Então nós entendemos que o batismo pelas águas é para o nosso corpo natural. O batismo no Espírito é para o espírito do homem. Que nós temos um corpo natural e um corpo espiritual. E se nós somos um ser dividido em três partes, tripartido, temos um corpo natural, se comunicar com a terra, um corpo espiritual para se comunicar com o céu, e temos a nossa alma, aquilo que nós somos. Então, para que é o batismo com fogo? O batismo com fogo é para a nossa alma. O batismo com fogo é aquilo que traz purificação para a nossa alma. A Bíblia fala que Deus, Ele é um fogo abrasador. Deus, Ele é um fogo consumidor. E para que existe o fogo? O fogo veio para ferver. O fogo veio para purificar. O fogo veio para trazer vida. No fogo você vai ver que o fogo, ele tem uma vida própria. E abra sua Bíblia comigo lá em Atos agora. Nós vamos ver na prática. Atos capítulo 2. Um texto bem conhecido pela igreja. Atos capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ver na prática esse batismo, tanto com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo
lugar. Próximo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Segura nesse daí. Veja, irmão, eles estão ali orando, buscando a Deus. Eles estão clamando a presença do Senhor. E a casa estava cheia de pessoas. Estava tendo uma festa muito grande ali dentro daquele lugar, ali dentro do cenáculo, ali dentro de Jerusalém. Todos os povos vieram para adorar a Deus. Todo Israel veio para servir ao Senhor. E eles estavam debaixo da promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus tinha feito? Olha, eu subirei aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam na mesma visão. Eles estavam no mesmo propósito, orando, buscando ao Senhor. Eu não quero nem falar daqueles que voltaram para casa, mas eu quero falar dos 120 que ali ficaram, permaneceram, orando, buscando a presença de Deus. Eles estavam no mesmo propósito, na mesma visão. E de repente, quando eles estavam buscando a presença de Deus, veio como um som veemente e impetuoso. O que é isso? Naquele momento eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Por que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo? Olha, lembra que eu falei? Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos as ferramentas de Deus para trabalhar na sua obra. Versículo de número 2: de repente veio do céu um som. Naquele momento eles estavam ouvindo algo diferente de Deus. Naquele momento os ouvidos deles foram destravados para ouvir algo diferente. Foi Jerusalém inteiro que ouviu o som? Não foi Jerusalém inteiro que ouviu o som. Foi Israel inteiro que ouviu o som? Não foi Israel todo que ouviu o som. Mas aqueles que estavam buscando a presença de Deus ouviram o som do céu. E o som do céu encheu toda aquela casa. Primeiro detalhe, eles ouviram. Já estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Um som com um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Próximo versículo. E apareceram umas línguas como de fogo, que distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou elas. Eles já estavam sendo batizados pelo Espírito Santo, e agora eles começam a ver umas línguas como de fogo. Às vezes nós olhando e vendo essa passagem, a gente já imagina a língua deles pegando fogo, né? Quando eu leio essa passagem, foram vistas as línguas repartidas, já penso a língua deles, eles falando em mistério, a língua deles cortada, uma para lá, uma para cá, cheia de fogo. Não, eles estavam tendo uma visão do céu. Segunda ferramenta que indica que eles estão sendo batizados com o Espírito Santo: visão de Deus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos visão. Começamos a ouvir e recebemos a visão do céu. E nessa visão, eles viam descendo do céu línguas como de fogo. Repare, irmão, quando a gente faz uma fogueira, o que acontece? Faz uma fogueira, coloca lenha, coloca fogo, e você vai ver o fogo pegando. Se a lenha for muito grande, o fogo ele vai fazer como se fosse, a gente fala, umas línguas. Ele manda uma língua para lá, ela vai e volta.
Daqui a pouco ele sobe, depois desce. Daqui a pouco ele vai para frente e depois volta. Daqui a pouco ele vai para um lado, depois volta. O que é isso? Você não pegou, mas eu vou traduzir para você. Sabe o que é isso? É Deus. O fogo vem do trono de Deus. O fogo permanece no trono de Deus. Mas quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a buscar, quando a igreja começa a ficar no mesmo propósito, na mesma visão, o fogo vem do altar de Deus e começa a vir como língua. Toca no irmão ali, toca na irmã lá, toca no pastor lá, toca no ministério do louvor aqui. Foi isso que aconteceu. A alma deles se encheram de alegria. O fogo veio para purificar nossa alma. Porque existiam muitas pessoas ali, muitas pessoas duras de coração. Pedro mesmo era um deles, era nervoso. Mas o fogo veio para purificar o caráter de Pedro, veio para purificar o caráter daquelas pessoas. Versículo de número 3, nós estamos 3. E foram vistas por eles visão espiritual que estava debaixo da profecia, línguas repartidas como de fogo, ao qual pousaram sobre cada um deles. Versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Terceira ferramenta que eles receberam: a comunicação. Começaram a falar em outras línguas. Eles recebem a visão, recebem a audição, e agora recebem a comunicação. Tanto a comunicação com Deus, porque eles começaram a falar em outras línguas através do Espírito, porque o Espírito Santo lhe concedia que falassem, como também sabedoria para falar para os homens, para as pessoas. Eles foram batizados no Espírito Santo e também foram batizados com fogo. Pula lá para o versículo de número 14. Eu vou provar para você que eles foram batizados com fogo. Lembra do Pedro, que era turrão, que era bravo, que andava com a espada na baía? Então, ele era duro de coração. Quando Pedro percebeu que as pessoas que estavam do lado de fora, eu já quero chamar o ministério de louvor aqui para subir no altar, que nós já vai terminar. Quando eles perceberam que as pessoas estavam, todo mundo, porque quem não ora, quem não é batizado com o Espírito Santo, nunca vai entender o batismo com fogo. Quem não ora, não recebe as ferramentas do céu, nunca vai entender aquilo que as pessoas estão fazendo, estão buscando, estão recebendo do céu. Então as pessoas ficaram loucas, falam assim: essas pessoas aí são judeus, mas estão falando na minha língua, estão falando uma língua que a gente não conhece, outros conheciam, outros não entendiam. Esse pessoal aí deve estar mamado, esse pessoal aí deve estar embriagado. Versículo de número 14. Então, pondo-se em pé, está falando de Pedro, depois de ser batizado com fogo. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Próximo. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre as pessoas e sobre os vossos filhos e vossas filhas, e profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naquele dia derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre
as minhas servas e eles profetizarão. Quando nós somos batizados pelo fogo de Deus, a nossa alma, que era uma alma pecaminosa, uma alma pecadora, recebe de Deus a purificação que nós precisamos, e nós começamos a ter uma alma que ama mais, uma alma que respeita mais. Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o amor pelas pessoas e se transformou em um grande pastor de ovelhas. Eles, quando foram batizados com o Espírito Santo de Deus e com fogo, eles receberam prazer na sua alma, prazer de estar na presença de Deus. A partir daquele momento, igrejas foram abertas, pregadores foram levantados, profetas foram levantados, vidas foram transformadas, porque o fogo de Deus começou a arder dentro deles. Irmão, entenda uma coisa: tem como ser batizado com o Espírito Santo e não ser batizado com fogo. Mas não tem como ser batizado com fogo sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou te mostrar, eu vou te explicar por quê. Porque nós só somos batizados com fogo porque nós tocamos o coração de Deus através do nosso espírito. Nós só somos batizados com fogo, a nossa alma só é transformada quando nós chegamos e somos batizados pelo Espírito Santo. Quando o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus e somos batizados com o Espírito Santo. Mas tem como você ser batizado com o Espírito Santo e não ser batizado com fogo? Porque a Bíblia fala que muitos naqueles dias chegarão diante da presença de Deus e vão falar: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu falei em novas línguas, eu fiz coxo levantar, eu fiz mudo falar. E Jesus vai falar o quê? Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque receberam a ferramenta, mas a alma nunca foi purificada. Receberam a ferramenta do céu, mas a alma nunca foi purificada. Mas a Bíblia também fala que Isaías estava com a alma toda suja. Ele falou: Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Mas naquele momento foi tirado o fogo debaixo do trono de Deus, e o fogo de Deus tocou nos lábios de Isaías e ele foi purificado. Se coloque de pé. O fogo veio para purificar a nossa alma. Deus não quer apenas pessoas que saibam falar em novas línguas. Deus não quer apenas pessoas que saibam profetizar. Deus não quer pessoas apenas que tenham o dom de revelamento, o dom da revelação, o dom da cura. Mas Deus quer homens e mulheres que tenham caráter, que tenham caráter, que compra e paga, que tenha palavra. Deus quer homens e mulheres que pecam, mas tem sinceridade no coração para falar: Senhor, eu pequei, mas me batiza com fogo, me purifica com teu fogo. Meu Deus e meu Pai, que nessa noite o nosso caráter seja mudado, meu Senhor. Que a sua alma seja tocada pelo fogo de Deus nessa noite. Espírito, Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Vem Espírito Santo, Espírito, Espírito, venha purificar a nossa alma
nessa noite, meu Pai. que desce como Venha purificar o fogo. nosso caráter nessa noite. Não queremos ser mais Vem mentirosos. como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei Primeiro você começa navegando no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, de João capítulo 7. e ali adorarei E adora ao Deus que é Espírito. ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Depois que você navega pelo oceano do Espírito, o fogo de Deus desce. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Deus quer todos os dias nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. A nossa alma precisa queimar pelo Senhor todos os dias. Por que a nossa alma precisa queimar pelo Senhor todos os dias? Porque no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o culto era feito quando o sacrifício era queimado. Se não houvesse sacrifício e se não houvesse fogo sobre o altar, não tinha culto. Por isso o fogo precisava arder sobre o altar continuamente e nunca poderia se apagar. Então só tinha culto quando o sacrifício era queimado. Na nova aliança, esse sacrifício foi Jesus. Na nova aliança, esse sacrifício foi Jesus, que foi o sacrifício por todos nós. Agora, na época da graça, o sacrifício sou eu e você. Por quê? Veja o que Paulo fala. Mas rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, todas as vezes que você chega diante da presença de Deus e a sua alma não queima por Jesus, não houve culto. Mas quando você chega e você oferece a sua alma como sacrifício a Deus, o fogo desce, te queima por inteiro e o culto é levantado como adoração ao trono dos céus. Que você saia dessa noite aqui querendo, desejando todos os dias o fogo de Deus para a sua vida. E
Que a cada dia o fogo de Deus te pegue de uma maneira que traga gozo, paz, alegria e purificação para a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite.